pessoal, bom dia para todos, bom dia para vocês que estão aqui no estúdio, para vocês no Brasil inteiro. Muito bem, vamos à nossa matéria, vamos tentar acordar, não é? Bom dia, tudo bem? Cansadinha, né? Mas está na hora de acordar, vamos lá, vamos estudar um pouquinho de penal geral. A moça tomou um susto. Muito bem. Vamos lá, meus amigos. Nós estávamos falando na sexta-feira sobre os elementos da culpabilidade e começamos a falar do terceiro e último elemento que compõe a culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então vamos começar assim, dando uma olhadinha na lousa, rememorando quais são os três elementos da culpabilidade, segundo o critério adotado pelo Código Penal. Vamos lá? Quais são? Olha eles aí. Impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, que é tratada nos artigos 26 a 28, potencial consciência da ilicitude, artigo 21, e exigibilidade de conduta diversa, artigo 22. Muito bem, na próxima tela, o que nós temos? Na próxima tela, nós temos o início do exame do terceiro elemento com a primeira causa legal de inexigibilidade de conduta diversa, prevista no artigo 22, o primeiro fator que, segundo o Código Penal, faz com que o agente seja desprovido de culpabilidade, faz com que dele não se possa exigir uma conduta diferente. Nós lembrávamos na sexta-feira, bem no finalzinho da aula, que tanto a coação moral irresistível quanto a coação física irresistível, ambas geram a absolvição daquele que sofreu a coação, daquele que foi vítima da coação empregada pelo sujeito. Porém, por motivos diferentes. A coação física irresistível gera um ato involuntário. Em virtude da involuntariedade, não há conduta. E por não haver conduta, resultado, o fato é penalmente atípico. O que nos interessa nesse momento, porém, é a coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, não há o terceiro elemento, não se exige do agente outra conduta e, portanto, não há culpabilidade. Vamos lá, foco agora na coação moral irresistível, também chamada de vis relativa, em oposição à expressão vis absoluta, que designa a coação física. Mas vamos lá. O que se entende por coação moral? Vamos começar focando esse primeiro aspecto conceitual. O que significa, o que se entende por coação moral? Coação moral consiste na promessa de inflição de um mal grave e injusto. Promessa de inflição de um mal grave e injusto. Ameaçar, prometer, infligir, impingir, fazer com que alguém sofra um mal grave e injusto. Isso é o que se entende por coação moral irresistível. Por coação moral, desculpe, não é para verificar se é resistível. Irresistível serão outros fatores que teremos que focar. Mas antes, ainda sobre a coação moral, para que nós tenhamos uma promessa de inflição de mal grave e injusto, efetivamente eficaz, hábil, capaz de atemorizar alguém, é necessário que a coação moral, ou que essa promessa de inflição de mal grave e injusto, é necessário que ela atenda aos seguintes requisitos. Esse é o conceito. E quais são os requisitos para que tenhamos realmente uma coação moral? O primeiro requisito é que se trate de uma promessa séria, de uma ameaça séria, é a seriedade da ameaça. Evidente, não é? Aquela fala jocosa, aquela fala a título de brincadeira, jamais configurará coação moral. Óbvio, não é? Então, em primeiro lugar, é necessário que haja seriedade. Além disso, o mal prometido deve ser verossímil, algo factível, algo realizável, algo possível de realmente ser concretizado. Então, vou repetir. A promessa tem que ser séria e o mal
verossímil. O mal prometido, verossímil, realizável, factível. Não haverá coação moral se o sujeito ameaçar jogar uma bomba atômica na cidade natal da vítima. Eu vou jogar uma bomba atômica, vou explodir, sei lá, vou implodir a Avenida Paulista, vou jogar uma bomba no Maracanã na final da Copa do Mundo. Então, é preciso que seja algo plausível, plausível. Não é necessário que realmente o sujeito, o autor dessa promessa, esteja disposto a cumpri-la. Pode ser blefe. Isso não importa. O que importa é, sob a ótica daquele que sofreu a coação moral, aquilo que ele ouviu deve ser sério e verossímil a ponto de atemorizá-lo, a ponto de intimidá-lo. Professor, e se a vítima acha que é blefe? Então a coação moral deve ser por ela resistida? Não, a gente não pode exigir que a pessoa, diante de um cenário de verossimilhança, pague para ver. Ah, mas será que ele está realmente com a minha família? Será que ele realmente, estando com a minha família, está disposto a matar alguém dentre os meus familiares? Ah, não sei, estou na dúvida. Tá, diante desse cenário, nós desqualificamos a coação moral irresistível? Não, de jeito nenhum. A gente não pode exigir da vítima esse pagar para ver. Não é exigível, bem ideia de inexigibilidade de conduta diversa, não é exigível de alguém manter a firmeza e pagar para ver, levando aí até as últimas consequências, não é? Então, quero dizer que pode ser um blefe, evidente, não é? Ah, professor, mas a vítima percebeu, estava nítido e evidente que era um blefe. Bom, aí muda de situação. Aí nós podemos até dizer que a seriedade dessa promessa cai por terra. Se for um blefe visível, né, algo assim que seja totalmente detectável que é mentiroso, que não será cumprido, aí, obviamente, que nós não temos o necessário para que se configure a inexigibilidade de conduta diversa. Então, rememorando, porque ainda falta um pouquinho mais, não é? Coação moral, promessa de inflição de um mal grave e injusto. A promessa deve ser séria e o mal prometido deve ser verossímil. Pouco importa se foi um blefe, o que importa é que seja um blefe minimamente convincente, algo que realmente cause o temor. Pode nem ser blefe, pode ser que a pessoa realmente esteja disposta a cumprir a promessa, não é? Agora, isso que nós observamos está ligado à configuração de uma coação moral, mas é preciso que ela seja irresistível, irresistível. Muito bem, vamos lá. Diante disso, nós implicitamente verificamos, não é? A coação moral pode ser resistível ou irresistível, e esta verificação deve ser pautada pelos seguintes vetores, pelas seguintes diretrizes. Como é que eu sei se ela é resistível ou irresistível? Quais são os vetores, as diretrizes, não é? Os parâmetros que nós temos que conjugadamente verificar, conjugadamente verificar. A primeira diretriz reside na gravidade do mal prometido. Gravidade do mal prometido. Em que consistiu a ameaça? Ameaça de morte? Ameaça de mutilar algum membro da própria pessoa ou de algum familiar? Puxa vida. Um mal extremamente grave, capaz de difundir o terror psicológico na pessoa. Então, primeiro avalia-se a gravidade do mal prometido. Ah, não, prometeu contar um segredo de infância, que causaria constrangimento, vergonha. Ok, pode ser que a pessoa realmente tenha sido intimidada pelo temor de que esse segredo que causaria constrangimento, embaraço, vergonha, fosse revelado. Só que nesse caso, o mal não é grave o suficiente para configurar a inexigibilidade de conduta diversa. Então é preciso analisar. Mas essa diretriz, esse vetor, tem que ser conjugado com um segundo elemento, que consiste na imediatidade do mal anunciado. Quanto mais tempo
em tese, a pessoa tiver para preparar-se, para evitar a consecução daquele mal, menos irresistível será esta coação. Brincando, só para ilustrar, ou você, gerente do banco, abre o cofre, ou o ano que vem eu mato você. Não, pelo amor de Deus, embora o mal seja extremamente grave, porque foi a ameaça de suprimir a vida da pessoa, ameaçar matar alguém no ano seguinte confere à vítima tempo mais do que suficiente para encontrar alternativas, escapatórias, a fim de evitar que isso realmente se concretize. Isso não desqualifica a coação moral, mas a torna uma coação moral resistível. Percebam que esses dois elementos, gravidade do mal prometido e a imediatidade do mal, são elementos que interferem não na existência da coação moral, mas em saber se ela poderia ou não ser resistida, se ela é resistível ou irresistível. E há um outro elemento que a doutrina também propõe seja verificado, que consiste na ponderação. Ponderação entre o mal prometido e o comportamento exigido. Ponderação entre o mal prometido e o comportamento exigido. Ponderação entre qual o mal prometido? 2, qual o comportamento exigido da vítima? Veja, vou elaborar um exemplo que alguns certamente se sentirão mais, digamos assim, tocados pelo exemplo. Outros talvez nem tanto. O gerente do banco. Esse gerente do banco tem um animal de estimação. E os ladrões ameaçam maltratar o animal de estimação do gerente do banco, caso ele não concorde em permitir o acesso ao dinheiro. Num caso como esse, o mal prometido foi aplicar maus tratos àquela criatura irracional. E a conduta exigida qual foi? Franquear o acesso ao dinheiro da instituição financeira. Talvez aqui muitos dirão, professor, mas puxa vida, o cachorrinho, coitado, pode ser um cachorrinho de estimação, pode ter aí uma relação de afeto mútua entre o animal e o gerente, isso tornaria a coação moral irresistível. Bom, vamos dizer, num caso como esse seria até aceitável, dependendo do nível dessa relação aí, um cachorro que está 10 anos com a família, desde criança com esse gerente. Agora, pessoal, por mais que isso possa doer àqueles que têm animal de estimação, se a conduta exigida for, olha, nós sequestramos o seu cachorro e vamos matá-lo, a não ser que você coloque veneno na bebida do seu chefe, você é o único que tem acesso a ele, para matá-lo. Agora não dá, né? O mal prometido é sacrificar um animal e a conduta exigida é matar uma pessoa, ainda que aquilo possa atingir de uma forma extremamente dura a pessoa cujo cachorro foi sequestrado, num caso como esse, seja qual for o ângulo, essa coação moral, isso não a desqualifica, realmente ela houve, porém será resistível, não é? A gente compreende aí esse sentimento que une, não é, o dono e a criatura, mas não dá para comparar o valor de um animal com o valor de um ser humano, não é? No âmbito jurídico, não é possível a gente fazer essa equiparação. Essa coação moral é resistível, mas veja, é uma exigência que pode ser para a pessoa extremamente dura, extremamente traumática, extremamente dolorosa, mas jamais justificará, em nome disso, matar alguém. E isso não desqualifica a coação, mas a torna resistível. Fechado? Muito bem. Meus amigos, presentes esses requisitos, nós teremos aí sim, não é, a exclusão da culpabilidade. Agora, vejamos como fica a responsabilidade penal dos envolvidos, notadamente do coator e do coagido.
E vamos, preparando aqui uma tabela, vamos verificar a responsabilidade penal, seja na situação de coação moral irresistível, CMI, seja quando concluirmos que a coação moral foi resistível, CMR. Vale para o CMI, vale para o CMR, tá bom? Nossa, fui pego de surpresa aqui com... Mas tudo bem, vai assim mesmo. Ah, não fica ruim, né? Não, não fica ruim. Ou ficou meia boca? Tá bom, né? Tá bom. Muito bem. Galera, havendo coação moral irresistível, o artigo 22 do Código é bem claro. Só responde pelo fato o autor da coação. Portanto, quem será condenado, quem responderá pelo fato, é esse aqui, o sujeito que coagiu. O coagido, se for processado, e ele seria processado se essa coação moral não fosse tão clara, né? Se fosse algo questionável. Será que o gerente estava conluiado com os bandidos e aquela ameaça é uma farsa, uma encenação para enganar a polícia? Ou será que realmente ele foi alvo daquela coação moral irresistível? Se essa dúvida existir, ele vai ser processado. Aí, em juízo, confirmou-se, não, realmente o gerente foi alvo da coação moral irresistível. Bom, confirmando-se, ele será absolvido. Sem dúvida ele será absolvido, confirmando-se a situação concreta. Veja, o que eu vou falar agora já antecipa o nosso próximo assunto, que ainda hoje nós começaremos a tratar. Entre o coator e o coagido, há concurso de pessoas? Podemos identificar uma situação de concurso de pessoas entre quem coagiu e quem sofreu a coação e quem foi coagido, que por vezes realiza um comportamento que é indispensável para a consecução do crime, que por vezes pratica uma conduta que é fundamental para que o crime possa se consumar. Há entre eles concurso de pessoas? Não há concurso de pessoas. Gente, o coagido é vítima, ele é vítima. Vítima daquela coação moral irresistível que contra ele foi empregada. Enfim, ele não... Tanto que ele não responde pelo fato, como claramente afirma o artigo 22. Mas como explicar, então, o fato de que, na coação moral irresistível, há esses dois personagens que realizam papéis que são importantes para a consumação do crime? Quem coage, coator, quem é coagido, que é vítima. O que melhor explica a situação entre os dois, na consecução do fato criminoso, uma vez que não há concurso de pessoas, eu reitero, o coagido é vítima, não é concorrente, não é comparsa, não é partícipe, não é coautor, ele é vítima. O que melhor explica a relação que há entre eles na consecução do fato criminoso é uma teoria que se chama teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. Deixa eu colocar aqui em outra tela, depois nós retornamos aqui para a tabela, tá bom? Chama-se teoria do domínio do fato. Esta, como nós veremos, né, de uma forma, só para antecipar e compreender aqui a relação com a coação moral irresistível. Esta afirma, em síntese, que autor é o sujeito que detém o poder de decisão sobre a configuração do delito, ou seja, autor é aquele que possui o domínio do fato, seja esse autor alguém que, tendo o domínio do fato, realiza diretamente a ação criminosa, seja esse autor a pessoa que se utiliza de um terceiro como mero instrumento de sua vontade. Veja aqui na lousa, se o indivíduo que detiver o domínio do fato realizar pessoalmente a conduta criminosa, ele se chamará autor imediato. A gente vai ver isso, estamos só antecipando. Se, porém, valer-se de alguém como instrumento de sua vontade, ele se chamará autor mediato. O autor mediato é o que se utiliza de um terceiro como
instrumento. O terceiro atua como instrumento, como a ideia da marionete, né? É um instrumento. Não é esse terceiro não é coautor, não é partícipe, ele é mero instrumento. Autor é o sujeito que detém o poder central sobre a configuração do fato. Em síntese, é aquele que possui o domínio do fato, seja ele o que possui o domínio do fato realizando diretamente a conduta criminosa, autor imediato, ou quando se vale de um terceiro, atuando este terceiro como mero instrumento na vontade do autor, no caso o autor imediato. Bom, enfim, depois a gente vai falar mais, tá bom, gente? Mas aplicando essa teoria que acaba de ser antecipada, citada, o que nós concluímos? Que o coator é o autor mediato e o coagido, mero instrumento. Autor mediato, o outro instrumento. Muito bem. Agora veja só, tem um detalhe aqui ainda que nós temos que verificar. O indivíduo que pratica a coação, pelo fato de tê-lo feito, pelo fato de ter coagido alguém à prática do crime, sofrerá uma consequência negativa além de responder pelo fato. Então a gente pega aquele exemplo lá em que o assaltante aborda o gerente da agência do banco, o ameaça dizendo, ou você abre o cofre, ou nós matamos sua família, e o gerente percebe que há uma seriedade, há uma verossimilhança, assim por diante, e o gerente então passa a auxiliar o roubador, permitindo então, franqueando-lhe todo o acesso aos valores que estão ali guardados no cofre daquela agência bancária. Muito bem. Óbvio que só responde pelo roubo o assaltante, e não o gerente. Mas o fato de o assaltante ter empregado essa coação moral irresistível acarreta para ele uma consequência negativa. Segundo a maioria dos autores, a consequência negativa que se aplica nesse caso é a configuração de uma agravante genérica, de uma circunstância agravante genérica. O emprego de coação, de fato, é previsto em lei como agravante genérica. Realmente isso está no código. Então esse asterisco, né, esse algo a mais na responsabilidade do coator seria, na visão da maioria dos autores, a aplicação de uma agravante genérica. Fundamento é o artigo 62 do Código Penal. 62 do CP. Artigo 62 do Código Penal. Realmente, o artigo 62 aponta a coação como uma circunstância agravante. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Mas há aqueles, do ponto de vista minoritário, há aqueles que vislumbram, nesse caso, não a agravante, sai a agravante. E no lugar dela, algo pior. Sai a agravante e entra na visão dessa corrente minoritária um crime autônomo. Haveria uma situação na visão dessa posição minoritária, o chamado concurso formal de crimes. Você lembra o que é concurso formal de crimes? Não. Lembram o que é concurso formal? Mais ou menos, não. O concurso formal é aquela situação em que o sujeito pratica uma única conduta. E essa única conduta gera 2 ou mais crimes. Isso é o concurso formal. Então há quem verifique um concurso formal entre o crime a que a vítima foi coagida a praticar e o crime de tortura. Tortura. Artigo 1º, colocar no quadro. Artigo 1º. Artigo 1º da Lei 9455 de 97, que tipifica essa conduta, não é? Artigo 1º da Lei 9455 de 97. Senhor, mas por que tortura? Veja, uma das formas de tortura criminosa, né? Uma das formas de tortura
qualificada como crime na lei. Uma das formas de tortura criminosa consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou psíquico, a fim de obrigá-la a praticar conduta criminosa. Então percebam o que se enxerga por essa corrente minoritária. Quando o indivíduo coagiu e infligiu aquele terror psicológico na mente do coagido, o constrangeu mediante grave ameaça, causando-lhe um intenso sofrimento psíquico a realizar uma ação criminosa. Essa é uma das formas, uma das diferentes formas de tortura, de acordo com o artigo 1º da Lei 9455 de 97. Portanto, esses autores enxergam aqui uma perfeita subsunção, um perfeito enquadramento entre essa conduta e aquele dispositivo legal. Essa posição minoritária é recomendável para, adivinha, delegado e Ministério Público, delegado e MP. Fale em concurso formal entre o crime a que a vítima foi coagida a praticar, só o coator por ele responde, e a tortura. Essa corrente minoritária é recomendável para delegado e MP. Tá bom? Defensoria e magistratura, fique com a posição anterior. Não há crime autônomo não, e sim uma agravante genérica. Para o réu, bem melhor, não é? Um agravante genérico em vez de um crime autônomo. Ainda mais um crime equiparado e hediondo, como é o caso da tortura. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Agora, fechando a tabela, voltando, agora sim. E se a coação moral for resistível? Pessoal, se a coação moral for, veja o nome, resistível, isto indicará que do coagido se poderia exigir conduta diversa. Qual a conduta diversa que nós poderíamos exigir do coagido nesse caso? Que resistisse à coação. Se há a possibilidade de dele exigir conduta diversa, então o comportamento que ele praticou é dotado de culpabilidade. Se existe a culpabilidade, ele recebe pena. Ou seja, neste cenário, meus amigos, os dois vão ser condenados. Quem coage e quem sofre a coação. Quem coage receberá, agora sem qualquer discussão, a agravante do artigo 62. E quem sofre a coação, a atenuante do artigo 65. A atenuante do 65. Agora não tem aquela discussão, aqui ninguém vai dizer que tem tortura aqui, não é? Nesse caso não, porque a coação podia ser objeto de resistência por parte da vítima, né? Então não é possível qualificá-la como um ato equiparável à tortura. Muito bem, meus amigos, é isso aí. Sendo resistível, os dois vão ser condenados, quem coage recebe agravante, quem sofre a coação, a atenuante prevista em lei. E vamos agora à próxima causa de inexigibilidade de conduta diversa. Além da coação moral irresistível, temos a figura da obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Muito bem. Quais são os requisitos necessários para a configuração dessa que é dificílima de ocorrer, essa tal obediência hierárquica, né? São os seus requisitos, o conjunto dos seus requisitos não é algo simples de se preencher. Vamos detalhar todos eles, ainda que eventualmente correndo o risco de colocar coisas que pareçam óbvias demais, mas melhor pecar pelo excesso. O primeiro requisito, pessoal, da obediência hierárquica é uma relação hierárquica, uma relação de hierarquia. Relação de hierarquia. Lógico, né? Como é que a gente vai falar em obediência hierárquica se não há hierarquia? E aí, nós perguntamos, vamos lá, em que contexto, juridicamente falando, ocorre o vínculo de hierarquia? Será que, por exemplo, num ambiente de trabalho, entre o patrão e o empregador, o que os une é um vínculo de hierarquia, o que faz com que
o empregado tenha que cumprir as ordens emanadas pelo patrão, pelo chefe, pelo empregador, é um vínculo de hierarquia? Juridicamente falando, ocorre hierarquia, sim ou não? Do ponto de vista jurídico, não. Como o direito do trabalho explica o vínculo entre patrão e empregado, empregador e empregado? Chama-se vínculo de subordinação e não de hierarquia. Se lá, portanto, a relação é de subordinação e não de hierarquia, não podemos, naquele cenário, falar em obediência hierárquica. O vínculo não é de hierarquia e sim de subordinação. Gente, e se nós tivermos um pai extremamente severo, ou um mestre extremamente rigoroso, e do outro lado, um filho ou um pupilo, um aluno, extremamente obediente, a relação entre eles também será de hierarquia? Seria? Não, também não, não é? Como é que o direito civil qualifica a relação que há entre um pai severo e o filho obediente, ou um mestre rigoroso e o pupilo, o aluno, que é também obediente ao seu mestre? Como é que a gente chama essa relação? Você imagina, não tinha antigamente não tinha uns filmes assim que tinham aquelas academias, os caras de arte marcial, aí o pupilo tinha que fazer tudo que o mestre falava. Deve ter uns caras assim meio, né? O mestre fala, faz isso, que é um teste fundamental para você pertencer a nossa, não sei o que lá, o nosso clã, não sei o que, vai lá o sujeito e faz. Não deve ter uns negócios assim? Deve ter uns negócios assim. Não é? A gente ouve aí uma turma de brigões aí que às vezes tem alguém por trás aí que está dizendo, não, mas tem que ir lá e fazer isso para provar que você é e que você não é, etc. Pode o sujeito que acatou o mestre de artes marciais dizendo, não, mas eu fui porque o mestre falou, se não fosse assim eu não ia ganhar a faixa tal, eu não ia pertencer à equipe tal, não ia ganhar o brasão, não sei o quê, não ia ganhar o respeito do meu mestre. Há aqui hierarquia? O que há aqui? Como o direito civil qualifica essa situação? Chama-se temor reverencial, temor reverencial. Lembra do temor reverencial? Lembra? Tinha algum professor assim que te inspirava temor reverencial? Não, não tinha. Não? Atualmente não tem? Vocês não têm aula com Cássio? Não inspira o temor reverencial? Opa! Não é? O professor Cássio entra na sala dos professores, a gente levanta, aguarda o professor Cássio sentar e aí todo mundo senta. Está pensando o quê? Temor reverencial total. Não, estou brincando que o professor Cássio não exige esse tipo de postura de ninguém. Mas a gente tem um respeito enorme, uma admiração muito grande, né? Todos nós, do corpo docente, temos, não é? Eu fui aluno do professor Cássio, vocês são alunos do Cássio, não é? Então sabem como é que é. Se fosse pessoal presencial aqui, vocês à distância talvez não sintam tanto, mas o pessoal aqui no presencial sente mais, né? Esse temorzinho reverencial, não sente? Não. Sente sim. Meus amigos, afinal, onde há a relação de hierarquia? Só em relações de direito público, funcionário público, relações de direito público, aí o vínculo é de hierarquia. Aí sim, vínculo hierárquico, vínculo hierárquico. Isso é o que a gente tem que responder no concurso, né? Mas agora cá entre nós, um desabafo, né? Às vezes o servidor público, pela proteção jurídica que ele tem da estabilidade, tem muito menos medo do chefe do que um trabalhador de uma empresa privada, que se desobedecer o chefe vai ser mandado embora, ficar sem dinheiro, sem ter como se sustentar, né? Ou sem ter imediatamente um sustento para a sua família, né? Não é verdade? Mas no concurso, o que você vai dizer? Relação de hierarquia só no cenário em que há relação de direito público. Ok? Fechado? Vai por aí, meus amigos, que é o caminho. O segundo requisito para que nós tenhamos a obediência hierárquica, também é óbvio, né? Mas perdoem aqui, só para que não deixemos passar nada, é que se elabore uma ordem superior. Só para lembrarmos que é possível haver relação entre funcionários públicos, mas se porventura o comando partir de um funcionário da mesma hierarquia daquele que o recebeu, inexiste a ordem superior, portanto, não há que se falar na aplicação do artigo 22. É preciso que seja o chefe, o superior hierárquico. É necessário que a ordem seja do superior. E do superior daquele. Não precisa ser o superior imediato, mas tem que ser o superior daquele funcionário. Tem que ser o superior dele. Alguém a que ele deva obediência e hierarquia.
Não precisa ser o superior imediato, né? Pode ser o big boss, o grande chefão aí, não tem problema. Mas tem que ser superior, tem que estar na relação hierárquica acima dele. Outro requisito também absolutamente evidente é que se emita uma ordem ilegal. Ilegal, lógico. Mas aproveitando, se a ordem emitida for legal, qual excludente será aplicado em favor do funcionário que a cumpriu? A ordem era legal, a ordem era amparada pelo ordenamento jurídico. Qual excludente atuará em favor do funcionário que cumpriu a ordem legal? Uma excludente de ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal. Exatamente. Exclusão da ilicitude. Ordem legal exclui a ilicitude. Óbvio, né? Ordem legal exclui a ilicitude. Qual excludente de ilicitude? Estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. Então, se a ordem emitida for legal, haverá uma excludente de ilicitude. Qual? Estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. Fechou? Tranquilo? O último requisito talvez seja o menos óbvio de todos. Vou destacá-lo aqui. O último, pessoal, é o seguinte. A ilegalidade não pode ser manifesta. Ou seja, a ilegalidade da ordem emitida não pode ser evidente. Se o chefe elabora uma ordem cuja ilegalidade for óbvia, for evidente, o servidor não deve cumpri-la. A ninguém é dado cumprir ordens ilegais. Não, aqui, ó, chega o chefe e diz, ó, vem cá, o negócio é o seguinte, aqui na repartição tem um esquema e eu quero que você faça parte desse esquema. Como assim, chefe, esquema? Eu vou te explicar. Aqui, elaborar uma certidão custa X. Só que a fila para a certidão, como a gente tem que fazer muitas, sei lá, é uma fila de um mês. Mas existe um meio de furar a fila. A gente cobra R$1.000. Então faz assim, a partir de agora, quando chegar uma empresa, um representante de uma empresa pedindo a certidão, você oferece a ele essa via rápida, cobrando R$1.000. Como assim, chefe? Por fora, aí a gente divide. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. Os dois responderão pelo crime. Chefe e servidor, pelo amor de Deus, né? Para que nós tenhamos o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, deve ser um cenário diferente, ou seja, uma ordem cuja ilegalidade não seja óbvia, não seja evidente, não seja manifesta. Fechou? Tá bom? Agora, como ficará a responsabilidade dos envolvidos? Superior e funcionário. Quem emite e quem cumpre a ordem. A responsabilidade dos dois, a gente vai aqui, ó, usar a mesma tabela. A responsabilidade dos dois, ela é resolvida de uma forma muito semelhante à questão da coação. Veja. Vamos trocar aqui o nome dos personagens. Sai coator e entra o chefe, o superior. Sai coagido e entra o subordinado, o inferior, o funcionário, enfim, o nome que você preferir. Superior, subordinado. Legal. E as duas colunas servirão para quê? Na primeira coluna, nós colocamos a ordem não manifestamente ilegal, como exige a lei. E na outra, a ordem manifestamente ilegal, aquela cuja ilegalidade seja evidente, como no exemplo formulado. Muito bem. Pessoal, resposta já está no quadro. Automaticamente o quadro já está preenchido, porque olha o que acontece.
Na ordem não manifestamente ilegal, é a mesma solução da coação moral irresistível, mas com uma pequena diferença, uma pequenininha diferença. Eu apaguei aquele asterisco que tinha ali. Lembra que era o asterisco? O asterisco remetia a uma controvérsia. Se o coator recebia pela coação a agravante ou se havia concurso formal entre o crime e a tortura. Nesse caso, não há tal controvérsia. O que ocorre aqui é simplesmente, olha gente, aqui olha para a tela, simplesmente a agravante do artigo 62, sim, porque o fato de emitir a ordem para que outrem a cumpra também gera a imposição de uma agravante, de forma semelhante ao emprego de coação. Bom, então, ele vai ser condenado com agravante. E o subordinado, absolvido. Volto a dizer, absolvido se ele for réu. Pode ser que ele nem seja processado. Configurada a excludente desde a fase investigatória, só responde pelo fato o autor da ordem. Não ficou claro se a ordem, enfim, se ele estava mancomunado, se ele tinha ou não conhecimento da ilegalidade. Nesse cenário, processam-se os dois. Comprovando-se durante a fase judicial que o subordinado acreditou que a ordem era correta e a ilegalidade, por outro lado, não é evidente, aí ele vai ser absolvido. Da mesma maneira como no quadro anterior, nesse mantemos o mesmo registro, nesse caso não há concurso de pessoas. Mais uma vez ocorre a autoria mediata. O autor da ordem, o chefe, é o autor mediato. O funcionário, mero instrumento. Não há concurso de pessoas entre eles. Não há concurso de pessoas entre eles. Tudo bem? Estão acompanhando? Estão preenchendo as suas tabelinhas aí? Legal. Do outro lado, ordem manifestamente ilegal, os dois vão ser punidos. Nada muda. Chefe com agravante, subordinado com atenuante. E aqui, óbvio que há concurso de pessoas, né? Eu nem falei na coação moral resistível, mas lá a mesma coisa, né? Nesse âmbito aqui do nossa tabelinha, aqui, pessoal, não há dúvida, hein? Há concurso de pessoas entre o chefe e o subordinado. Aqui há concurso de pessoas. Na coação moral resistível era a mesma coisa. Também tinha lá concurso de pessoas entre eles. Preenche lá a tabelinha da coação moral resistível. Coloca mais esse dado. Sim, há concurso de pessoas entre eles. Tudo bem, meus amigos? Certinho? É isso aí. Fechamos, então, o estudo das causas legais de inexigibilidade de conduta diversa. Agora, uma rápida observação para fecharmos o tema culpabilidade. Por gentileza, anotem. Observação. A doutrina admite o reconhecimento de... A doutrina admite o reconhecimento de... Admite o reconhecimento de causas supralegais. Supralegais, uma palavra só, supralegais. A doutrina admite o reconhecimento de causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. O argumento citado para que se autorizem essas causas supralegais, isto é, não previstas em lei, reside na analogia in bonam partem. Analogia in bonam partem. O que os autores afirmam, em outras palavras, é que nós podemos encontrar cenários em que não se pode exigir do sujeito outra conduta. E esse não poder exigir do agente outra conduta faz com que o seu comportamento não mereça reprovação, com que sua conduta não seja digna de reprovabilidade e, portanto, afaste a culpabilidade e, portanto, gere a absolvição. Há um exemplo que, eu confesso, hoje nem seria pertinente o exemplo. Já antecipo de cara que hoje não teria pertinência,
porque é um caso concreto para o qual, nos dias atuais, há uma solução bem diferente, eu diria até muito melhor, mas uma solução diferente e melhor por força de uma alteração legislativa. Porque anos atrás, quando não havia essa modificação legislativa, vou explicar para vocês do que eu me refiro, a solução para esses casos era sistematicamente inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal, como uma hipótese não prevista em lei. Eu me refiro ao aborto do feto anencefálico. Sim, o aborto do feto anencéfalo. Antes de 1997, esse ano foi divisor de águas no tratamento jurídico dessa questão. O ano de 97 foi divisor de águas. De 97 para frente, como a questão passou a ser encarada, não é a parte que nos interessa, mas só para, enfim, tocar no assunto. Em 97, entrou em vigor a lei de transplante de órgãos. O que tem a ver com o aborto do feto anencéfalo? Calma. É que a lei de transplante de órgãos autoriza o transplante em vida e após a morte. Muito bem. Qual é o critério legal, o critério normativo que faz com que tenhamos o chamado transplante pós-mortem, o transplante após a morte? É a morte encefálica. Sim, a lei diz, se não ocorreu a morte encefálica, o transplante será entre vivos. Se já se diagnosticou morte encefálica, aí nós temos o transplante pós-mortem. O coração ainda pulsa, mas o cérebro já, o encéfalo, a região encefálica não exerce mais nenhuma atividade. Houve já o diagnóstico de morte encefálica. Ok, a partir desse instante, transplante pós-mortem. Ok. O que tem a ver com a história? Muito, muito. Porque, analisando friamente, essa lei estabeleceu um critério normativo que distingue vida e morte. E qual é o critério normativo? Gente, por favor, não é religioso, filosófico, biológico, critério normativo. Qual é o critério normativo que distingue vida e morte? Atividade encefálica. Atividade encefálica. Se existe atividade encefálica, há vida. Se não existe, não há vida. Muito bem. A partir desse instante, como nós passamos a encarar o feto anencefálico, que não tem encéfalo e, portanto, atividade encefálica? Como uma pessoa que, dependendo da tua crença, ok, pode ter alma, não é? Enfim, espírito, ok, não. Gente, a questão não é religiosa, filosófica, etc., é normativa. Passamos a encarar esse feto como um feto que não é dotado de vida, sob o ponto de vista jurídico. E se ele não é dotado de vida, sob o ponto de vista jurídico, a supressão desse feto, o aborto, não configura crime, porque não atinge o bem jurídico protegido. A vida humana intrauterina, não a vida pela ausência de atividade encefálica. Essa questão hoje já se encontra pacificada. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal julgou uma ADPF, a ADPF 54, dizendo que a interrupção da gravidez do feto anencefálico não pode ser considerada como aborto. O Supremo, é como se o Supremo dissesse, ó, não é nem para falar em aborto, é para falar em interrupção da gravidez do feto anencefálico. Qualquer tipo de interpretação que chame aquele comportamento de aborto, viola o princípio da dignidade humana, etc, etc. Muito bem. Então, hoje, questão pacificada. Hoje não precisa nem pedir autorização para o juiz. Basta um diagnóstico médico que o profissional já tem a possibilidade de realizar a interrupção dessa gravidez. Não precisa nem pedir autorização prévia para o juiz. Mas isso, gente, é o cenário atual que só se deu por força dessa alteração legislativa de 1997. E antes de 97, não se fazia aborto de feto anencefálico? Sim, sim. Mas antes, o que as gestantes nessa situação, por cautela, requeriam? Autorização prévia para a interrupção da gravidez. Pediam judicialmente autorização prévia. O MP era ouvido e, se o juiz entendesse cabível, concedia um alvará, uma autorização para a interrupção da gravidez.
Muito bem. Qual era o argumento principal em favor da concessão desse alvará? Inexigibilidade de conduta diversa, argumentando-se, não se pode exigir da gestante, que já tem o diagnóstico de feto anencéfalo, que seja obrigada a conduzir a gravidez até o último instante, ameaçando-a da prática de crime, caso não o faça. E realmente a situação é traumática, né, para uma gestante numa situação como essa, negavelmente traumática, né? A gestação é um momento mágico e único na vida de uma mulher, na vida de um casal, enfim, mas de uma mulher nem se fala. E enquanto todas as mulheres, ou as demais, não é, durante a gestação sonham como será o filho, montam enxoval, quarto, etc, 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 o que faz a gestante cujo feto é anencéfalo? Convive com aquela criança, não sabe muito bem se ela sente, se ela tem sentimento, se não tem, segundo os médicos não, porque não há atividade encefálica, e tem que ficar preparando o enterro, né? Quando a criança nascer, tem que escolher o tamanho do caixão, escolher como vai fazer o enterro, se vai cremar, se não vai, etc. Quer dizer, algo trágico, né? Então, por isso que se afirmava, nesse cenário, não se pode exigir da gestante conduta diversa. Tá bom? Tranquilo, gente? Atualmente não é mais o argumento colocado nessas situações, né? A DPF 54 resolveu o tema. Você vai estudar isso quando, no próximo semestre, vierem as aulas de penal especial, né? Fique tranquilo quanto a isso. Fechado? Meus amigos, concluímos culpabilidade e vamos agora para o próximo tema de penal, último tema de penal, inclusive, da nossa, não é, dentro da nossa carga de matérias, dentro do nosso conteúdo programático, último tema de penal que desenvolverei com vocês, concurso de pessoas. Artigos 29 a 31 do Código Penal. Souza vai embora depois? Não, gente, eu fico com processo penal, vocês ainda terão que me aguentar aqui. Depois ainda vai ter o processo penal. Concurso de pessoas, gente, artigos 29 a 31. Quero primeiro dizer para vocês, nós não vamos olvidar disso, fique tranquilo, mas a maioria das perguntas sobre concurso de pessoas em prova se baseia no texto legal. 29, 30 e 31. São 3 artiguinhos só. Dá uma lida, garante um monte de coisa na prova. Por vezes, além disso, o examinador questiona também os requisitos e questões ligadas aos requisitos de concurso de pessoas. Então, veja, eu diria, dentro do tema concurso de pessoas, quais são os protagonistas? O que a gente tem que focar, dar aquela energia total? Ao texto legal, à regulamentação legal da matéria, que nós vamos examinar, e aos requisitos do concurso de pessoas, que também serão verificados, e a partir desses requisitos surgem diversos questionamentos. Você vai ver quanta coisa a gente vai colocar aqui, quantas hipóteses nós vamos levantar, todas à luz de cada um dos requisitos necessários para que haja o tal concurso de pessoas. Notem, a título de introdução, cabe lembrar que há uma classificação de crimes que leva em conta justamente, uma classificação de crimes que leva em conta justamente o número de sujeitos ativos necessários à sua configuração. Então, uma classificação de crimes que leva em conta o quê? O número de sujeitos ativos necessários à sua configuração. Sim, porque a maioria dos crimes, a grande maioria dos crimes, pode ser praticado por uma ou várias pessoas em concurso. Estes que podem ser praticados singularmente ou plurimamente por uma pessoa ou várias em concurso, são chamados de crimes monossubjetivos ou de concurso eventual. Monossubjetivos, fala-se também em unissubjetivos. Monossubjetivos, unissubjetivos ou de concurso eventual. Furto, roubo, estelionato, estupro,
Peculato, concussão, corrupção passiva, a imensa, gente, a imensa maioria dos crimes são monossubjetivos. Mas há, por vezes, crimes que só podem ser praticados por uma pluralidade de sujeitos ativos. O legislador impõe como requisito do tipo, como requisito típico, a pluralidade de sujeitos ativos. São os plurissubjetivos. Cadê? Aqui. Plurissubjetivos. Ou crimes de concurso necessário. Plurissubjetivos ou de concurso necessário. São aqueles que obrigatoriamente devem ser praticados por duas ou mais pessoas. Trata-se de uma exigência do tipo penal. Muito bem. Esses plurissubjetivos contêm uma subdivisão. Vamos, na outra tela, falar da subdivisão dos plurissubjetivos. Eles podem ser, primeiramente, crimes plurissubjetivos de condutas paralelas. Plurissubjetivos de condutas paralelas. Qual a característica destes, cuja conduta é paralela? Neles há uma divisão de funções, uma divisão de tarefas, uma organização de tarefas. Como você preferir, divisão de função, organização de tarefas, em que cada concorrente, divisão de tarefas em que cada concorrente realiza esforços para a consecução do objetivo comum. Divisão de tarefas, organização de tarefas, em que cada concorrente realiza esforços para a consecução do objetivo comum. Cada concorrente realiza esforços para a consecução do objetivo comum. Tudo bem? Exemplos. Podemos citar como exemplos o crime de associação para o tráfico. Artigo 35 da Lei Antidrogas. Podemos citar ainda o crime do artigo 288 do Código Penal. Como é que ele se chama mesmo? O 288 do Código Penal? Chamava-se quadrilha ou bando. Como é que se chama agora o 288? Isso, associação criminosa. Associação criminosa. 288 do CP. 288 do Código Penal. Crime de associação criminosa. Isso aí. E a mesma lei que alterou o 288 criou mais um delito plurissubjetivo. O crime de organização criminosa. Nossa, professor, tem a associação e a organização criminosa? Sim, senhor, isso mesmo. A organização criminosa está no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Muito bem. Eu escolhi esses três propositadamente. Qual é o número mínimo de sujeitos ativos exigido em cada um dos tipos penais? Qual o número mínimo exigido em cada um dos tipos penais? Associação para o tráfico, no mínimo devem associar-se quantas pessoas? 2. Crime de associação criminosa, no mínimo devem reunir-se 3 pessoas. E organização criminosa, adivinha? 2, 3 e agora 4. Muito bem. 4 pessoas. É isso aí. Associação para o tráfico, 2. Associação criminosa, 3. Organização criminosa, no mínimo 4 integrantes. Muito bem, vamos para a letra B. Crimes plurissubjetivos de condutas convergentes.
condutas convergentes. Temos um exemplo, né? Há um exemplo na nossa legislação. Crime plurissubjetivo de conduta convergente é aquele em que os comportamentos convergem, resultando na prática criminosa. Os comportamentos convergem, resultando na prática criminosa. Eles não se desenvolvem de forma paralela, mas convergem, e dessa convergência é que surge o delito. Há um único exemplo, pessoal, mas cuidado com esse exemplo, viu? Cuidado. O exemplo é o crime de bigamia. Mas, para que nós tenhamos a bigamia na modalidade plurissubjetiva, é preciso que se enquadre o ato no parágrafo 1º do 235. Deixa eu te explicar rapidamente isso. Pessoal, bígamo é o sujeito que, sendo casado, contrai novo matrimônio. Ok? Tudo bem? Bígamo, sendo casado, contrai novo matrimônio. A bigamia pode ser praticada por uma só pessoa quando, ou para que exista a bigamia, basta apenas um bígamo. Em que situação? Na situação em que as duas esposas são enganadas. Não é? Então ele é casado, contrai novo matrimônio com alguém que desconhece o casamento anterior. Então as duas esposas são vítimas do bígamo. Nesse caso, nós temos a bigamia praticada por um único sujeito. Não há concurso de pessoas entre ninguém aqui. Agora, qual a hipótese do parágrafo 1º? O parágrafo 1º prevê uma forma privilegiada de bigamia que pune a segunda esposa quando contrai o matrimônio ciente do casamento anterior do marido. Ela recebe uma pena menor. No caso dela, para enquadrar esta senhora no crime de bigamia, é aqui que nós temos que falar de um comportamento necessariamente plurissubjetivo. O parágrafo 1º só existe numa situação de plurissubjetividade. E aí é que nós temos o plurissubjetivo de condutas convergentes. Tá bom? Essa senhora. Vamos lá. E a letra C? Também tem um exemplo na letra C, que é o crime plurissubjetivo de condutas contrapostas. No plurissubjetivo de condutas contrapostas, os atos são praticados uns contra os outros, né? Os agentes atuam uns contra os outros. Contrata uns contra os outros. Agem uns contra os outros, né? O exemplo é o crime de rixa. Rixa, artigo 137. Rixa. 137 do Código Penal. Os envolvidos são sujeitos ativos e passivos ao mesmo tempo. Essa é outra pergunta de concurso. A gente pode ter um crime em que as pessoas envolvidas figurem ao mesmo tempo como sujeitos ativos e passivos? Sem dúvida. No crime de rixa é o que ocorre. Os contendores da rixa são ao mesmo tempo sujeitos ativos e passivos. Meus amigos, essa foi a rápida introdução. Vamos agora ao primeiro tema daqueles que foram apontados aí como os protagonistas, os requisitos. Requisitos do concurso de pessoas. Logo no primeiro requisito, já faço aqui uma advertência. Quando os autores inserem essa primeira exigência, eu não consigo, com todo respeito, considerá-la óbvia demais. Por isso, acho interessante nós mudarmos um pouco o enfoque. Mas qual é o primeiro requisito que a doutrina coloca para o concurso de pessoas? Pessoal, pluralidade de pessoas? Jura? Dá vontade de dizer, né? Ah, vá! Para que nós tenhamos concurso de pessoas, precisa ter mais de uma pessoa? Brincou, não é? Pelo amor de Deus! Em vez de concurso de pessoas, ou melhor, pluralidade de pessoas, melhor seria se aproveitássemos esse momento para
lembrar que no concurso de pessoas é necessário que haja uma pluralidade de condutas. Sejam essas condutas ações ou omissões. Talvez aí tenhamos, possamos dar mais relevância ao estudo desse primeiro requisito. Então vamos lá, pensando em pluralidade de condutas. Gente, é fundamental, realmente, que todos os concorrentes realizem ações ou omissões penalmente relevantes. Lógico, né? Todos os concorrentes, obrigatória e necessariamente, devem realizar ações ou omissões penalmente relevantes. Do contrário, não há concurso de pessoas. Ações ou omissões penalmente relevantes. Isso é tão importante que, veja, tem reflexos processuais. Quando o Ministério Público elabora uma denúncia imputando o crime a duas ou mais pessoas, na inicial deve narrar qual foi a conduta de cada um dos denunciados. Sim, tem que dizer o que cada um fez. O juiz, na sentença, ao condenar réus que atuaram em concurso de agentes, deve expressamente mencionar na decisão quais as condutas provadas nos autos que cada um daqueles acusados praticou, a fim de realmente poder condená-los nessa situação. Então é fundamental que haja o concurso de pessoas, dentro desse concurso de pessoas, a pluralidade de condutas, ações ou omissões criminosas. Agora, questão da omissão. Aqui a gente precisa refletir um pouco. Todos nós já ouvimos falar na expressão conivência, não é? O conceito é conivente, conivente. Quando nós falamos em conivência, o que a gente supõe? A conivência é aquela ideia do sujeito que sabe que está acontecendo alguma coisa errada, mas não toma nenhuma providência. Ah, ele é conivente. Ele é conivente. Não é isso? Muito bem. O pai sabe que o filho está fazendo coisa errada, mas não faz nada. O pai é conivente. Não tem um papo assim? A esposa sabe que o marido faz coisa errada, mas ela não toma nenhuma providência, ela é conivente. O sujeito sabe que no vizinho acontece alguma coisa, algum crime é praticado costumeiramente, não toma nenhuma providência. Então vamos pensar o seguinte, do ponto de vista jurídico, a conivência gera responsabilidade penal? A conivência gera responsabilidade penal? A conivência gera responsabilidade penal? Será? E aí? Gente, imagine que nós tenhamos um sujeito milionário. Mas um sujeito milionário casado, mas que não ganha o seu dinheiro de forma lícita, pelo contrário, de maneira criminosa. A esposa desconfia. Meu marido não tem horário fixo, não sei bem onde ele trabalha, ele vive ao telefone, falando pelos cantos, não permite que ninguém saiba. Outro dia eu vi um pacote de dinheiro em casa, outro dia eu vi um pó branco, um tijolão guardado aqui, ele disse que ia ficar dentro de uma mala que chegou, e a esposa começa a perceber e aos poucos constata e confirma, sou casada com um traficante. E o que ela faz? Ela não faz absolutamente nada. Eu gosto dessa situação, amo o meu marido, traficante ou não, e acho uma delícia curtir o dinheiro que a sua atividade nos proporciona. E aí, hein? Ela é absolutamente conivente com o tráfico que o marido realiza. Mas que fique claro, ela não colabora com os negócios criminosos. Ela não realiza uma só conduta de colaboração com o negócio criminoso. Não atende um telefone para fechar uma compra e venda, hein, pelo amor de Deus, porque se fizesse isso, acabou. Ela é conivente, ela sabe e usufrui desses frutos. A bolsa de luxo, a viagem para o exterior, o carrão, uau, muito bem. Podemos falar em concurso de pessoas? Se um dia a casa cair para o maridão, a esposa roda também? Vai ver o sol nascer quadrado? Vai? Patroa vai ver o sol nascer quadrado? A dona vai para o chilindró?
Não, não, não. A mera conivência não gera responsabilidade penal. A mera conivência não gera responsabilidade penal. E a esposa do Cachoeira, né? Sabe que ele é bicheiro, não sabe? Sabe, não tem uma gravação aí que até a imprensa divulgou? Sei que meu marido é bicheiro. Ela viu o sol nascer quadrado? Ah! Apesar de que ela também, parece que ela deu uma pisada na bola aí, ameaçou um juiz, não parece? Não teve uma história aí que ela andou ameaçando o juiz? Bom, esqueça aquele episódio. Se nós colocarmos a mulher do Cachoeira como esposa de um bicheiro, simplesmente esposa que usufrui dos lucros da atividade criminosa, com viagem, com não sei o quê, com o luxo que isso proporciona, ela não se torna concorrente da infração. Vocês notaram que eu falo bastante concorrente, você vai entender por que daqui a pouco, não é? Ou na sequência desse tema, porque concorrente é um gênero que abrange coautor, partícipe. Como a gente ainda não falou em autoria, coautoria e participação, a gente não chegou ainda nesse detalhe, né? Calma, cada coisa ao seu tempo, então a gente por enquanto usa a expressão genérica, concorrente. A esposa é concorrente? Nesse cenário, não. Se ela auxiliar na atividade criminosa, mudou, né, galera? E lógico que ela se torna concorrente. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Mas ainda temos que concluir essa questão da omissão. A mera conivência não enseja responsabilidade penal. Mas quando esse não fazer nada faz com que o sujeito sim responda pelo fato, se torne sim um concorrente. Quando o nada fazer torna do omitente concorrente do crime. Quando ele for dotado de dever jurídico de agir para impedir o resultado. A omissão será penalmente relevante, como nós já estudamos lá no módulo 1, quando o omitente possuir o dever jurídico de agir para impedir o resultado nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tudo bem? Nos termos desse artigo 13, parágrafo 2º. Quando alguém tiver por lei dever de proteção, cuidado e vigilância, quando alguém de qualquer forma assumiu o compromisso de pedir o resultado, ou quando com a sua conduta anterior criou risco do resultado. Né? A gente já estudou isso daí. Só para lembrar rapidamente um exemplo rápido. Ó. Suponha que um assaltante entre num banco e o segurança, que tem o dever jurídico de agir para impedir o resultado, ele é garante, ele tem o dever jurídico de agir para impedir o resultado, o segurança, embora, vamos imaginar, possa interferir na ação do roubador, sem qualquer risco a ele e a terceiros, cruza os braços e não faz absolutamente nada, aciona nem o alarme silencioso, que, enfim, convocaria reforço e tal, nem isso ele faz. Por quê? Porque o salário está atrasado, as pessoas ali naquele banco são mal educadas com ele, sei lá por quê. Eu sei que ele está revoltado e falou, quer saber agora que é comigo? Fazer nada. E o interessante é você perceber, isso vai ser lembrado também num requisito mais adiante, que mesmo não havendo um prévio conluio entre o assaltante e o segurança, se o segurança, naquele instante, percebendo o crime, e antes de sua consumação, aderiu à vontade, no sentido de, beleza, vou deixar o sujeito roubar sem nada fazer para impedi-lo. Mesmo não havendo conluio prévio, há o concurso de pessoas, porque ele voluntariamente concorreu para que o roubo fosse consumado. E é um caso de omissão, mas uma omissão penalmente relevante. Isso não é mera conivência. E por que não é mera conivência? Porque este omitente tem o dever jurídico de agir para impedir o resultado. Ok? Tranquilo? O que muda a questão da omissão, separando a mera conivência da responsabilidade penal, é verificar se há ou não o dever jurídico de agir para impedir o resultado. Acho que a gente ganha mais, né, com pluralidade de condutas do que pluralidade de pessoas, né? Vamos lá, número 2. O segundo requisito reside na relevância causal das condutas. Essas condutas devem ser dotadas de relevância causal.
Relevância causal das condutas. De onde vem essa exigência que é apontada pela maioria da doutrina, a grande maioria da doutrina? A gente não vai brigar com isso e vai colocar a relevância causal das condutas na prova. Vem, em primeiro lugar, do artigo 13 caput. Lembra do 13 caput, que prevê o nexo de causalidade? Vem daí, galera, da ideia de nexo causal. Então, é preciso que tenha relevância causal, é preciso que a conduta tenha causalisticamente contribuído para o resultado. O resultado só é imputável a quem lhe deu causa, não é o que diz o código? Então, o concorrente só será enquadrado se houver contribuído, dado causa ao resultado. Qual é a teoria que o código adota para explicar o nexo causal? Teoria da conditio sine qua non ou da equivalência dos antecedentes. E para ela, o que é causa? Para a teoria da equivalência dos antecedentes, o que é causa de um resultado? Tudo que o influencia. Todo antecedente que exercer alguma influência, não é? É causa do resultado. Não só o 13 caput, o 29 caput, esse especificamente dedicado ao tema que estamos trabalhando. O 29 caput, ele diz o seguinte, começa dizendo o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Veja, quem de qualquer modo concorre, de qualquer modo colabora, de qualquer modo contribui, mas tem que colaborar, tem que contribuir, tem que concorrer de algum modo. Por isso é preciso verificar a relevância causal. Quem de qualquer modo concorre, contribui, colabora, então tem que colaborar, tem que contribuir, tem que concorrer. Muito bem. À luz dessa ideia de relevância causal das condutas, de contribuir, exigir que nós tenhamos uma contribuição para o resultado, várias questões podem ser colocadas no concurso. Várias. Primeiro, há em primeiro lugar uma pegadinha que é muito comum se fazer em prova. Normalmente o examinador descreve a seguinte situação. Ele descreve uma conversa prévia entre o criminoso e um terceiro, um amigo, alguém de sua confiança, como um aconselhamento, e depois, num segundo momento, o crime praticado. E o examinador vai pedir para você avaliar se esse aconselhamento prévio torna o amigo concorrente, faz surgir o concurso de pessoas, faz com que o amigo que deu o conselho também responda pelo crime. Tudo bem? Mas veja os detalhes. O que é colocado aqui para desviar a nossa atenção e eventualmente nos fazer cair na pegadinha? Deixa eu dar o exemplo e ver como o que você pensa a respeito. Conversa entre amigos. Olha, eu não aguento mais tanta humilhação pelo meu chefe. Final do mês, quando ele vê que eu não atingi a meta de venda, sei lá, ele me expõe publicamente, me constrangendo na frente de todo mundo, me chama de absurdos. Eu realmente não aguento, estou a ponto de explodir. Amanhã é o dia de comunicar as metas, eu sei que eu não atingi e já antevejo o que vai acontecer. E olha, quer saber? Eu estou esgotado. E estou pensando seriamente em reagir violentamente. Se ele vier, eu não vou deixar quieto, eu vou agredir, vou quebrar a cara dele. Mas eu queria antes ouvir sua opinião. Confio muito tempo em você, o que você acha, hein? E aí o amigo dá um conselho errado, né? Diz assim, olha, quer saber? Você não está mais afim desse emprego mesmo, o que ele fala para você é um absurdo. Olha, só de você me falar, eu já estou com raiva desse chefe. Quebra a cara dele. E olha, como ato simbólico da minha aprovação, eu vou te dar o meu soco inglês. Mas vai na cara aqui, ó, pega nessa parte aqui que é para quebrar o nariz. Oh, legal, como é que usa assim e tal? É, assim mesmo. Chega no dia seguinte, aquela coisa toda, o constrangimento e tal, e fala, agora eu vou... Ele lembra da conversa no dia anterior com o amigo, cadê o soco inglês? Esqueceu em casa. Fala, mas agora não vai sem soco inglês mesmo. E agride violentamente o chefe, lesão corporal. Pois bem,
Evidente que o funcionário é autor da lesão corporal. Aí a pergunta que se elabora na prova é se o amigo também responde pelo crime. Se há o concurso de pessoas. O que você avaliaria? Há concurso de pessoas nesse caso? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Que não? Que não? Não usou o soco inglês. Não usou o soco inglês. Esqueceu. Se você... O soco inglês é a pegadinha. O soco inglês é a pegadinha. Porque, veja, quem de qualquer modo concorre, incide nas penas a este cominadas. Quando que há anexo de causalidade? Tudo isso eu lembrei antes de fazer a pergunta. Qualquer comportamento que influencie o resultado, terá com ele nexo causal. O soco inglês é a pegadinha por quê? Porque, independente do soco inglês, a conversa do dia anterior serviu como incentivo, serviu como auxílio moral, psicológico. Alguém dirá, professor, mas ele estava quase decidido. Foi algo assim, digamos, que influenciou muito pouco. Ok, mas você mesmo respondeu, influenciou, ainda que muito pouco. E se influenciou, tem nexo causal. Se influenciou, concorreu. Se concorreu, há concurso de pessoas. A conduta é dotada de relevância causal. É isso que você tem que perceber. Não houve o auxílio material, porque o soco inglês não foi utilizado, mas houve o auxílio moral, através da chamada, como é que se chama? É induzimento ou instigação que a gente fala nesse caso? Induzimento ou instigação? Instigação. No induzimento a pessoa nem planejava praticar o crime. É instigação, né? Esse é um exemplo de instigação. Exemplo de instigação, tudo bem? Agora, pode ser que o examinador construa de uma outra forma. Normalmente a pegadinha é essa. Ele elabora um ato de instigação e dá um objeto que não é utilizado. E aí para você centrar a tua atenção no objeto e esquecer da instigação. Essa é a pegadinha. Agora, pessoal, se o examinador narra uma situação em que, na conversa anterior, o agente já se revela completamente decidido, olha, eu vou comunicar para você, porque eu não prefiro que você saiba da minha pessoa e não pelos outros. Amanhã eu sei que eu vou ser mandado embora do emprego. Por quê? O que vai acontecer? Tal. Não, eu não cumpri a meta, o patrão vai me humilhar, e eu já vou quebrar a cara dele. Mas tem certeza, cara? Pensa bem, eu já decidi, vou quebrar a cara dele. Bom, se você já decidiu, usa o meu soco inglês. Vai lá no dia da humilhação, procura o soco inglês, não acha, e mesmo assim agride. Nesse caso, a conduta do amigo configura colaboração, concorrência, participação? Não. Por quê? Porque não houve a utilização do soco inglês, o que elimina o auxílio material, e a conversa anterior, nesse caso, não serviu como incentivo. Por que razão? Porque o sujeito já tinha seu convencimento formado, sua decisão já estava tomada. Ele já tinha decidido que ia agredir, fosse o que fosse ali o conselho do amigo. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado, então, só para diferenciar direitinho, né? As duas situações. Veja, no segundo caso, nesse exemplo que eu acabei de formular, os autores costumam usar uma expressão que, se nós formos, digamos assim, um pouquinho exigentes, ela padece de uma ilogicidade, é uma expressão que configura verdadeira contradição em termos. Mas, tudo bem, vai. Supere isso. Mas anote então. O segundo exemplo ocorre a figura da participação inócua. Participação inócua. Eu digo que isso é uma contradição em termos porque se houve participação não é inócua. Toda participação constitui influência, constitui concorrência, constitui contribuição. E se há contribuição, a gente não pode falar que algo foi inócuo, não é? Mas tudo bem, esquece isso, abstrai isso. Pensa em participação inócua como sendo aquela que não exerceu nenhuma influência causal. Zero influência causal. Zero influência causal. Zero influência causal. Zero influência causal. Muito bem. Não confunda participação inócua
Com o primeiro exemplo, o exemplo inicial, poderia até ser encaixado aqui agora, ó, com participação de menor importância. Opa, perdão, deixa eu alterar aqui. Participação de menor importância. A participação de menor importância é uma figura prevista no artigo 29, parágrafo 1º, e gera uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Então a gente pode até dizer, naquele primeiro exemplo, em que o sujeito estava quase decidido, mas a conversa atuou como um importante incentivo, aqui é 1/6, né? Esse número 6 aqui não ficou tão claro, em que aquela conversa anterior serviu como incentivo, a gente pode dizer, mas ali a participação houve porque influenciou, mas foi pequeno, né? Ok. Reconhece-se em favor do amigo a participação de menor importância, reduzindo sua pena de 1/6 a 1/3. Mas a participação. Então, não podemos confundir participação inócua, relevância causal 0, com participação de menor importância, relevância causal reduzida, pequena, diminuta. Uma coisa é o 0, outra coisa é o pouco, o diminuto, não é? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá. Outra questão que esse requisito permite a gente discutir e é sempre objeto de questionamento em prova. Anote como uma pergunta. A pergunta de concurso é... Essa é a forma, digamos, padrão da pergunta. Pode ser que o examinador te descreva um caso concreto em que você tem que responder, mas é o que está por trás, é o que vai ser colocado aí. A pergunta é... Existe participação sublinha, após a consumação do crime? Existe participação após a consumação do crime? Depois que o crime já se consumou? Tá bom, vou formular um exemplo aqui, você diz para mim se o sujeito é partícipe ou não, tá bom? De novo, roubo a banco, né? Acho que já é o terceiro banco que é roubado na minha aula hoje, né? Mesma agência, sempre a mesma agência. O sujeito entra na agência, rouba o banco, pega o dinheiro, vai entrar no carro, o carro com o qual se dirige até o local, o carro não funciona, não dá partida. E aí ele percebe, tenho que correr a pé mesmo, porque senão a casa cai. E ele começa a correr a pé. Agiu sozinho. Depois de umas 10 quadras já, com uma distância relativa da agência bancária, ele encontra, por acaso, um amigo de moto. Sinaliza. O amigo para. E aí, mano, beleza, não sei o quê, aquele papo e tal. Ô, cara, dá uma carona aí pra mim, preciso que você me leva longe aí e tal. O que aconteceu, mano? Você tá aí correndo com essa sacola aí. Então, truta, fiz uma fita lá no banco, não sei o quê. Ele conversa. Ô, beleza, irmão, monta aí, bora. E ele dá a carona. Entendendo o que estava fazendo, quer dizer, como é que é, fiz uma fita, tá com a sacola, com o negócio do banco ali e tal, ele na hora se liga, roubou o banco, beleza, vou embora, é truta, vou ajudar a fugir. Muito bem. Então, seria um cenário no qual a pergunta se encaixaria. O motoqueiro, o motociclista, o condutor da moto, torna-se com essa ajuda que deu, partícipe do roubo, ou concorrente do roubo, de alguma forma? O roubo já estava consumado. Morreu lá 10 quadras depois, para a moto e tal. Quer dizer, professor, eles estavam conluiados anteriormente? Lógico que não, né? Porque se tivessem conluiados anteriormente, é óbvio que seriam concorrentes desse roubo, e esse exemplo, se houvesse o prévio conluio, nem se encaixaria na pergunta, convenhamos, não é? No nosso caso, foi um encontro absolutamente por acaso, Bom, e aí? A participação após a consumação, o motoqueiro é partícipe do roubo, sim ou não? Não é. Não vamos livrar a cara dele, mas partícipe do roubo ele não é. Por quê? Consegue explicar à luz desse requisito? Dá uma olhada lá, vamos para o quadro. Consegue explicar à luz desse requisito? Gente, se é preciso que haja relevância causal,
Quer dizer que a conduta deve influenciar no resultado. E o que ocorre nessa situação é que o resultado já havia se produzido. Portanto, a ajuda do amigo motoqueiro em nada colaborou com a consumação do crime, porque o crime já estava consumado. Desse ou não desse carona, nada se alteraria no roubo que já estava consumado. Tudo bem? Então, realmente, não há participação após a consumação do crime. Ponto. Pode haver, contudo, crime autônomo. Aí sim, enquadra em crime autônomo. Pode haver, contudo, crime autônomo. No exemplo formulado, há um crime autônomo. E aí? Você sabe dizer qual? No exemplo formulado, o crime autônomo é de favorecimento pessoal. Artigo 348 do Código. Favorecimento pessoal. 348 do Código. 348 do CP. Os crimes autônomos, a propósito, não é? Os crimes autônomos que podem ser imaginados, alguns deles, né, pessoal, por favor, né, a lista aqui é exemplificativa. A gente pode falar em favorecimento pessoal, como no exemplo 348. Podemos falar em favorecimento real, 349. Favorecimento real. Pode haver o crime autônomo de receptação, 180. Pode haver ainda o crime de lavagem de capitais, definido no artigo 1º da Lei de Lavagem, que é a 9613 de 98. Não é? Então, enfim, pode haver crime autônomo. Então, os tradicionais, favorecimento pessoal, real, receptação, lavagem de capitais, a gente pode imaginar também, não é? Auxiliou na ocultação do dinheiro, na dissimulação da origem criminosa do dinheiro decorrente daquela atividade delitiva, enfim. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo quanto ao item 3, relevância causal das condutas? Muito bem. Ao item 2, né? Desculpe, agora que vem o item 3. Terceiro requisito. O terceiro requisito consiste no chamado vínculo subjetivo. Vínculo subjetivo, ou várias maneiras de se referir. Vínculo subjetivo, unidade de desígnios, ou ainda identidade de propósitos. Vínculo subjetivo, unidade de desígnios, identidade de propósitos, ou seja, o necessário agora é que todos os concorrentes comunguem do mesmo fim. Que sejam eles unidos por um fim comum, por um objetivo semelhante. Como já havia antecipado, o necessário é o vínculo subjetivo, a comunhão do mesmo propósito. Não se requer, não é necessário que haja, não se requer, não se exige, não se requer, não se exige, acordo prévio, ou, expressão latina, pacta celeris. Não é necessário acordo prévio. Pode ser que haja, comumente há o acordo prévio, sim, mas não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade. O que importa é a adesão voluntária àquele propósito. Como no exemplo, lembra do segurança da agência bancária? Ele podia estar em acordo prévio com o assaltante do banco, ou não. O que importou no nosso exemplo é que, mesmo não tendo prévio conluio com o assaltante do banco, no momento do roubo, ele aderiu àquele propósito. E, portanto, está preenchido o requisito do vínculo subjetivo. Tudo bem? Ótimo. Pessoal, aqui também tem várias questões que devem ser analisadas. Uma delas é a seguinte.
Como resolver a situação, eu vou descrever o exemplo, como resolver a situação em que os sujeitos se unem em torno do mesmo propósito, mas um deles passa a comungar com um objetivo diferente. E o outro acaba colaborando com esse objetivo diferente. Responde pelo novo crime? O exemplo clássico é o seguinte: duas pessoas decidem furtar uma residência, combinam furtar e nada mais. Então, ninguém vai armado, esperam que não haja, um momento em que não há, em tese, nenhum morador, e combinam, então, que um invadirá e o outro ficará observando pelo lado de fora para alertar o comparsa, caso haja algum movimento estranho, perigo, polícia, moradores retornando, etc. O sujeito que invade o imóvel se surpreende com o fato de que havia, sim, um morador. A funcionária, por exemplo, naquele dia pernoitou na casa, aquele final de semana pernoitou na casa. Ela se assusta, começa a gritar, e ele, ladrão, também assustado, pega um objeto contundente e desfere um violento golpe na cabeça desta funcionária, matando-a. A partir de agora, ele cometeu um latrocínio. Latrocínio. Quanto a ele, não há dúvida. A dúvida é que o sujeito que está lá fora, que não faz a menor ideia do que está acontecendo no interior do imóvel, e que combinou apenas então somente praticar um furto. Jamais um latrocínio, tanto que combinaram agir de forma desarmada e ingressar somente quando o imóvel, em tese, estaria vazio. Ele concorreu para que o latrocínio fosse praticado. Ele contribuiu para a morte daquela funcionária. Sim, porque aquela vigilância que ele fez ali no exterior foi indispensável, foi, enfim, útil à consecução do crime. Mas é por latrocínio que ele deve responder? Então a questão é a seguinte, o dolo não é o mesmo. O dele é de furtar. O outro é que teve o dolo de matar a pessoa para permitir a consecução do furto ou garantir a sua impunidade. Nesse caso, o sujeito que ficou do lado de fora, já te dou a solução, depois aponta o fundamento, o sujeito que ficou do lado de fora não responde por latrocínio, somente por furto. Só por furto. Professor, e se porventura esse sujeito que ficou do lado de fora, não no cenário que eu coloquei, mas num cenário um pouquinho diferente, com alguns ingredientes diversos, e se porventura o sujeito que ficou do lado de fora pudesse prever a ocorrência do latrocínio, fosse previsível, ou seja, antes deles entrarem no imóvel, vamos dizer, percebem que há uma luz acesa num dos cômodos desse imóvel, tornando previsível que lá dentro pode haver um morador e mais. Imagine que, apesar de desarmados, ele saiba que o seu comparsa não brinca em serviço, que se encontrar alguém, ele é capaz de matar. Mesmo assim, não combinaram nada disso, o plano era furtar e não machucar ninguém. Bom, nesse cenário, o sujeito que está lá fora continua respondendo por furto, porque combinaram furtar e não matar ninguém. Mas era previsível. Luz acesa, o sujeito tem um histórico aí de ser meio cabeça quente, é previsível que possa acontecer uma tragédia. O código diz, continua respondendo por furto, mas sofrerá um aumento de pena. Sua pena a do furto será aumentada até a metade. Agora, lógico, pelo amor de Deus, gente? Não, os dois combinam furtar. O sujeito está armado, o outro sabe que está armado, vem a luz acesa, um olha para o outro e fala, será que tem gente lá? Talvez tenha, e agora, o que a gente faz? Bora, estamos até aqui, vamos até o fim. Aí, esse estamos até aqui, vamos até o fim, deixa bem claro que esse que está lá de fora responderá por latrocínio. Aí o acordo foi, vamos embora, vamos adiante, mesmo com o risco de haver um morador, vamos adiante sabendo que o outro estava armado. Muda bem a situação. De qualquer maneira, nos exemplos iniciais, nós temos a figura da participação dolosamente distinta. Participação dolosamente distinta. Artigo 29, parágrafo 2º. A solução está na lei. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Tudo bem? Então aí, participação dolosamente distinta. Quem quis participar de crime menos grave, por este crime responde. Em suma é isso. Quem quis participar de crime menos grave, por este crime responde. Quem quis participar de crime menos grave, por este crime responde. Tudo bem, meus amigos? Anotaram isso daí? Tudo certinho?
Veja, chegaram algumas perguntas ao longo da nossa aula pelo Twitter, né? A gente esperava aí procurar um encaixe, mas ainda não deu. Dará, sem dúvida. O Alessio perguntou, rapidamente, professor, no caso da torpeza do homicídio, aquele que contrata os pistoleiros a mando do mentor, é partícipe do crime? Sim, quem contrata é partícipe do crime. A princípio, sim, Alessio, isso vai depender da teoria que nós adotarmos sobre autoria e participação. Mas eu diria, a princípio, sim. A gente vai ver autoria, participação, esses conceitos. Ok, depois você fez um outro tweet com a mesma pergunta e você colocou também qualificado. Essa é uma outra discussão, você vai estudar isso em penal especial, tá certo? Eu acho que não é qualificado, embora haja quem sustente que sim, que é qualificado, né? Porque cada um age com motivos diferentes. Quem agiu movido pelo dinheiro foi aquele que atirou, não aquele que contratou. Enfim, isso vai ser estudado. Beatriz Toledo, Beatriz perguntou, professor, se a mulher do traficante for juíza, promotora, delegada, não teria ela o dever jurídico de agir? Quer dizer, ela usufrui sabendo que é traficante? Não, ela não tem o dever jurídico de agir, ela não se torna traficante. Você perceba, Beatriz, a questão é saber se ela se torna coautora do crime, tráfico de drogas. Agora, sem dúvida, esse é motivo para exoneração, né? Motivo para exoneração da juíza, da promotora, da delegada, casada com o traficante, usufruir do dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Mas não, isso não a torna traficante de drogas e vamos falar, hein? Podia escolher melhor. Mariana Rossi. Mariana perguntou, olha aquele caso polêmico, no caso da mulher do Guarujá. Essa que foi linchada, né? Vocês viram esse caso? Essa que foi linchada? O homem que postou o retrato falado no Facebook irá responder pelo homicídio? Olha que pergunta, hein? Depois ela fez um outro tweet. Ou vai responder por o quê? Por qual crime ele responderia? Mariana, não é uma questão simples da gente analisar, né? O que eu posso dizer é o seguinte, para que ele responda por homicídio, é preciso que haja dolo da parte dele, é preciso verificar que, porque veja, que ele com aquela conduta contribuiu para que a morte ocorresse, não há dúvida. Mas será que, quer dizer, a relevância causal existe? Você fez essa pergunta quando eu estava no requisito número 2, né? Mas será que existe o número 3? Será que a gente pode dizer que houve aqui a comunhão de propósito no sentido de matar aquela pessoa? Será que ele sabia que existia essa pessoa que foi morta, que foi linchada, para a gente poder responsabilizá-lo por homicídio? Afastada a responsabilidade por homicídio, é possível ainda analisar a questão sob outra ótica, incitação ao crime, né, que é um delito contra a paz pública previsto no artigo 286 do Código Penal. Dependendo da maneira como foi descrita a situação, ele pode responder por 286, incitação ao crime. Homicídio eu acho difícil, tá bom, Mariana? Porque tem a relevância causal, mas não tem o requisito subjetivo, a comunhão de propósitos, né? Ou seja, ele não praticou aquele comportamento para matar aquela moça, né? Desejando que isso ocorresse, ou assumindo o risco que isso pudesse ocorrer. Tá bom? Fechado? É isso. Desculpem aí a rapidez e o atropelo, mas é só para não tomar mais o tempo de vocês. Um abraço, ótima semana, até a próxima.